vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É com muita felicidade que estamos aqui mais uma vez para servir vocês, né, professor? Amém, glória a Deus. Bom dia, graça e paz seja com todos. Não temos dúvidas que, assim como as outras, essa também será uma live edificante para a sua vida. Então, desde já, retire qualquer distração do seu ambiente. Celular, coloca bem longe, a menos que seja a via por onde você está assistindo. Mas o WhatsApp já diminui todo o volume para que nada venha atrapalhar o Senhor de ministrar o seu coração hoje. Eu tenho certeza que a palavra vai transformar a sua vida, vai edificar a sua vida. E você, assim como nós, seremos transformados por ela mais uma vez. E queremos desde já orar por vocês, por nós também. Pastor, o senhor pode orar pela gente, por favor? Senhor Deus, graça e paz te damos, ó Senhor, por nós estarmos nesse momento, aonde a tua palavra vai ser falada, Senhor, palavra que é tua, Deus, e nós sabemos que é o teu Espírito que ele que faz a obra. E hoje estaremos falando sobre fruto do Espírito. Que teu Espírito possa nos abençoar, nos ensinar mais. Eu e o Tiago estamos aqui, Senhor, para ministrar. Que possa ensinar a cada um, ó Pai, que adentrar nesses vídeos, o Senhor possa estar fazendo com que, ó Pai, a tua paz seja sobre cada um, ó Deus, e que cada um seja, Senhor, tratado de forma com que venha servir a Ti, Senhor, com muita fidelidade. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos. Faça a Tua obra em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar vocês, desde já, a abrir a sua Bíblia em João 15. Vamos ler do verso 1 até o 2. João 15, 1 e 2. É uma palavra tremenda. João capítulo 15, 1 e 2. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E muitas vezes nós pensamos erroneamente, nós nos enganamos, entendemos esse versículo errado, entendemos que precisamos dar fruto e a gente acha que dar fruto é ganhar alma. Na igreja a gente vê muito, a gente tem que ganhar alma, tem que dar fruto, tem que frutificar, tem que ganhar alma. Mas aí a gente esquece de uma outra vertente, de uma outra base, de uma raiz do que é fruto do Espírito Santo. Porque senão a gente se perde num ativismo religioso, a gente pensa que Jesus me chamou para pregar, Jesus me chamou para fazer um monte de coisa, e não, Jesus me chamou para estar na videira. E a partir da videira eu vou dar fruto. Mas o que é fruto? É pregar, é ter dons, é ganhar pessoas. O que é fruto? Aí que está. Porque a gente pensa que estando em Jesus, a gente vai estar nele para pregar. E não é isso. A gente está nele não só para pregar, é para gerar o verdadeiro fruto do Espírito Santo. E o que é o fruto do Espírito Santo? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia agora em Gálatas 5. O pastor vai ministrar a gente. Amém, queridos. Muito prazer que a gente está aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, né? E o Tiago, né, que você falou, o diácono da igreja, né, da gente. A gente está aqui para poder estar falando sobre fruto do Espírito, que realmente o que você falou é uma verdade, é uma bagunça em relação a fruto. Aí eu falo assim, eu faço parte, eu sou profeta. Não, profeta você é dom, né? Essas coisas são dons. Exatamente. Dons que só recebe quem tem
fruto do Espírito Santo. E aí que tem o problema, pastor, porque Jesus mesmo ele diz que ao se aproximar o fim dos tempos se apresentarão muitos falsos profetas. E Jesus diz: pelo fruto os reconhecereis, quem é verdadeiro e quem é falso. Aí se a gente pensar que fruto é ter o dom da revelação, é ter o dom da palavra, a gente vai se enganar, porque a gente vai achar que é tudo verdadeiro, mas tem muitos que são falsos. Dom não testifica o evangelho. O que testifica se a pessoa vem do reino, se ela é do reino, é o fruto. Então a gente tem que valorizar e se atentar ao fruto, porque Jesus diz: pelos frutos os reconhecereis. E você vê que interessante, você falou que Jesus falou: eu sou A videira verdadeira. a videira verdadeira. Então, quem dá o fruto é Ele. Sim, É ele. exatamente. A gente só está conectado. Isso, absolutamente. Se nós somos aí a fruta, vamos dizer assim, se nós temos a fruta na vida da gente, a gente não produz nada. Exato. Nós falamos sobre o reino, que já dá uma antecipada sobre isso Sim, daí. com Né? certeza. Tudo vem do Senhor. E anteriormente nós falamos também do que? Nós falamos da soteriologia, né? que é a teologia da salvação. Aí nós vemos lá, regeneração, Santificação, tudo novo vem, nascimento, tudo vem, tudo está encaixado. Jesus. tudo vem do Senhor. Então nós, irmão, nós não fazemos nada. E a gente tem pregado, porém, coisas que dá a entender que nós estamos fazendo. Isso, exatamente. Aí que é o problema. A gente começa a dar fruto, só que muita gente está dando fruto, ganhando almas, esse tipo de fruto, eu quero dizer, só que sem Jesus. Aí é um fruto, mas é um fruto bichado, é um fruto incorreto. O que vai acontecer? O fruto é de Deus, ele vai valorizar, no caso de almas. Mas quando essa pessoa ela se encontrar com o Senhor lá no fim dos tempos, ele vai falar: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Porque a gente está fazendo o certo, mas da maneira errada, não conectado a Jesus. É possível pregar de Jesus sem estar em Jesus. É possível ter dons espirituais sem estar em Jesus. Pasmem, isso é horrível, mas é possível. E se a gente não tomar cuidado, Jesus mesmo diz: tomem cuidado, pois serão vos apresentados muitos lobos em pele de ovelha. A gente vai achar que é ovelha, que é de Deus, mas nem tudo é de Deus. Você vê, os dons, a gente recebe os dons, mas quem usa é Deus. Exato. Então, a gente pode receber os dons e não ser usado Exato. por Deus. E aí o que acontece? Aí nós temos o inimigo das nossas almas que pode nos usar, certo? Mediante aqueles dons. Você pode ver que tem muitas coisas que parece que é da igreja, né? Tem muita coisa que parece que é da igreja. Você vê as pessoas que cantam bem e fazem aquelas músicas Sim. bonitas, né? Aí de repente dentro de uma música que o cara tá amaldiçoando todo mundo, ele coloca uma palavrinha pequenininha que todo mundo, nossa, é de Deus, né? Porque tem uma palavrinha bonitinha que fala de amor, né? Por exemplo. Então assim, dons, o diabo pode influenciar e nos usar. Exato. Agora, o fruto do Espírito, ele é produzido somente pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, a gente não pode fazer essa confusão de, sabe, fruto do Espírito, dons espirituais. Eu, desde quando eu me conheço, assim, estudando, quando a gente vai fazer a escola bíblica, o pessoal, assim, qual a diferença? Porque todo mundo acha que fruto do Espírito é o quê? Você tem os dons espirituais, então é o fruto do Espírito. Não tem nada a ver com isso. É totalmente separado. Você pode ter... de repente, você está usado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter, porque assim, o fruto do Espírito Santo são virtudes do Espírito Santo, virtudes do Espírito Santo, não conhecer que são 9, que a gente vai falar aqui. Sim. Virtude do Espírito Santo que é colocado em nós para que aconteça algumas coisas. E mediante isso pode ser em que entram os dons espirituais, que também está tudo certo, que não tem problema nenhum, mas só que assim, sem fruto do Espírito, é um grande perigo dos dons espirituais da gente não ser de Deus, entendeu? Exato. Porque o dom a gente tem, o dom Deus dá. Não pensa, não vai dando essa moralzinha pro diabo, achando que o diabo te dá alguma coisa que ele não te dá nada, não.
Se você faz alguma coisa muito bem, não é o diabo que te deu esse dom, é Deus que te deu o dom, certo? Mas quem usa é Deus, entendeu? Através dos frutos do Espírito. E a gente vai, quando a gente vai falar algumas coisinhas aqui sobre o fruto do Espírito, a gente vai entender que não é difícil entender isso daí, entendeu? A gente vai falar algumas coisinhas, vamos pontear. Eu vou falar hoje, geralmente a gente fala a gente lê um pedaço e fala, eu vou ler hoje os 9, quais são essas 9 virtudes do Espírito Santo, que a gente chama de fruto do Espírito. Depois eu e o Tiago a gente vai conversando e explicando um a um. Tá bom? Então, Gálatas 5, nós vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: mas, bem, toda vez que tem um mas, é porque vem de um assunto, né? Exato. Aí tem um mas, porque vai para outro assunto. Então depois a gente também vai falar sobre esse assunto anterior. Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. No 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com a sua própria paixão e concupiscência. Se vivermos no Espírito, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Tá bom? Muito bom. Bem, eu quero assim, até para fazer como parece que esteja complementando lá o estudo que nós fizemos lá atrás. Para quem pega na sequência, vai ficar fácil. No versículo, voltando aqui ao versículo 21, na parte final diz assim: não herdarão o reino de Deus os que tal coisa praticam. Se a gente pegar no capítulo no versículo 16 em diante, aqui fala sobre fruto da carne. Fruto da carne. Quando o Tiago falou que fruto que é falso, é fruto da carne. Não, eu não lembro nada que eu possa dizer que... Porque assim, nós ou temos o fruto do Espírito ou é um ou é outro. Da carne. Não existe meio termo, não existe outro tipo de fruto na Bíblia. Não tem meio termo de jeito nenhum. Então, fruto da carne, fruto do Espírito. Aquele que pratica o fruto da carne, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Exato. E a gente que estudou sobre o reino de Deus, que falou que o reino de Deus começa aqui, entendeu? A gente começa a entender por que pessoas... não sei se você viu que lá no Rio Grande do Sul, toda aquela dificuldade toda, né? Sim. Pessoal, casa cheia até em cima, 7 metros de altura, hoje eu estava vendo no jornal, sim. 7 metros de altura de água até as casas. E, assim, e tem umas pessoas, certo? Os espíritos de porco, que estão roubando as pessoas. Sim, e pessoas também. E não é pessoas para você manda uma carreta e os caras roubam no caminhão, não é isso. É pessoas que moram lá, que estão na mesma situação que aqueles e estão roubando as casas. Sim. Isso são pessoas que não têm o quê? Fruto do Espírito na vida dele. Não tem como. Não tem. Aí o que tem na vida dele? O fruto da carne. Que assim, aqui fala que assim, que existe uma luta, né? Um contra o outro. Quem é do Espírito luta com quem é da carne, certo? E vice-versa. Então, assim, se eu tenho... É como eu podia dizer assim, que fosse como uma guerra, né? Por isso que a gente sempre fala assim, a guerra, aí a gente sempre fala, o diabo vai lutar com o nosso inimigo e tal. Todos esses nomes batem em cima disso que a gente está falando aqui, ó. Há uma guerra entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Entendeu? Então, se a gente começar a ler o versículo 16 em diante, a gente vai dar uma... Pode ser que depois a gente explica melhor o que é cada um, mas já dá para a gente ter uma ideia do que é. Eu vou pedir para o Tiago estar lendo para a gente. Então é Gálatas 5, né, no mesmo capítulo que a gente está, a partir do versículo 16. Amém. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Dá um ponto só. O que é concupiscência da carne? Concupiscência da carne é a vontade da carne.
trazendo para nós é isso. O que é concupiscência? É vontade, porque esse nome você vê muito na Bíblia. Bastante. Mas tem muita gente que não sabe, aí que fala, concupiscência, aí passa direto. Não... Então quando você vê escrito concupiscência da carne, quer dizer, vontade da carne, certo? Se é vontade da carne, então nós entendemos que isso não é bom. Sim, exato. E o que é vontade da carne geralmente está nos levando para longe da vontade de Deus. Vamos lá? Versículo 17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Esse milita é a luta que a gente está falando. Uma luta, Exato. né? Militante vem de exércitos, guerra, essas batalha. coisas, entendeu? Isso, então essa daí. Porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia ou desejo desenfreado. Sensualidade, né? Sim. Porque isso daí, ó, foi bom que você deu um ponto para que não tenha espécie. Tem gente... Pra falar disso. Tem gente, ó, essa lascívia é uma coisa do diabo mesmo, é do demônio mesmo. Tem Totalmente. muitas irmãs que elas são virgem, são muitas irmãs que até se vestem bem, anda com a Bíblia de baixo, mas ela tem um problema da lascívia. A lascívia é sensualidade. Você sabe que a sensualidade vem desde, sabe aquela coisa de você colocar lá na sua rede social, ficar olhando de ladinho dos olhos, sabe? Daquele sorrisinho de cantinho, um olhar de... É difícil achar palavras para ofender, né? Mas assim, um olhar que traz, sabe, faz as pessoas se interessarem. Sabe aquela coisa da pessoa de repente empinar o bumbumzinho lá para poder ficar mais bonita, sabe? Sensualidade vem tudo, às vezes até se veste bem, porém, porque a gente vê, você vê algumas igrejas aí que as irmãs se vestem muito bem, né? Sim. Mas às vezes o racho do vestido da mulher... Exato. Ele vai até onde não pode, 2 dedos já tá vendo que não se deve, entendeu? Sim. Isso é sensualidade. Então não se engane, irmãs. Não, mas eu uso o vestido até o pé, mas o racho vai até onde? Né? Eu não uso calça comprida porque isso é coisa que não é de Deus, tá? Mas você usa uma saia com rasgo, é melhor uma calça comprida, certo? Melhor uma calça comprida, irmão. Sim. Então assim, a sensualidade, que é a lascívia, sabe? Quando a gente fala assim, a teologia da lascívia, ela engana as pessoas, mas só que assim, as pessoas se enganam a ela mesmo, porque todo mundo está vendo que não é bem por aí, né? Exatamente. Perfeito. A pessoa possui um desejo desenfreado de se mostrar. Isso. Mesmo com a saia comprida, ela dá um jeito de se mostrar. Isso é lascivo. E vamos falar bem, né? Não é só as irmãs, não. Os irmãos também, com certeza. Que tem 2 homens aqui, a gente puxa a rachadinha pro nosso lado, né, irmão? Mas não é só as irmãs, não. Os irmãos são. Tem irmão que ele pega a camisa assim, né? Coloca o peitoral aberto aqui, a camisinha só pra moça. Não. Assim como as mulheres mostram o corte do peito, que é a unha do peito, e isso daí atrapalha, as mulheres também, irmão. Tem aquela camisa, sabe? É uma forçada, né? E geralmente as pessoas falam assim, não é nem bonito, mas... né? Então, irmãos e irmãs, vamos colocar nos nossos lugares, porque podemos perder o reino dos céus. Exato, por uma coisa de um vacilo, né? boa. Porque quem está na idolatria já caiu de cabeça, né? Na idolatria não, quem está na prostituição já caiu de cabeça, já praticou o sexo. Agora tem gente que não pratica e também não vai também desfrutar do reino dos céus. Vamos lá, Tiago. Verso 20 diz: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Isso aqui não é só facção tipo PCC e Comando Vermelho, não. É facção. Quando a gente, sabe quando um grupinho se monta na igreja e fica rival de outro grupinho? É facção do mesmo jeito. E por aí vai. A dissensão, a discussão. Exato. Sabe que as pessoas assim, não, eu não perco, né, uma discussão por nada. Né? Mexeu, vai ter que engolir. Não, irmão, isso não faz. Isso daí é obra da carne, não é do espírito. E também uma que eu queria falar também é a porfias, que às vezes a pessoa não sabe que esse nome é diferente. Porfias. Porfia é disputa. Sabe, aquela pessoa que quer ser mais que os outros.
Eu e o Thiago aqui, nós estamos aqui, ficou os dois disputando de uma forma para poder falar para vocês. Já pensou coisa. que horrível? Verso 21 diz: invejas, bebedices, glutonarias, em coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É isso aí, porque nós lemos lá sobre o fruto do Espírito, e nós falamos que eu não lembro esse último versículo aqui. Os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E veja só, nós falamos uma coisa assim, como a lascívia, que é uma coisa que é uma coisa mais, aparentemente Sim. é mais simples, mas te tira do reino. Exato. Nós vimos aqui discussão, né? Também. A pessoa começa a discutir, a Bíblia fala que ele tem que estar pronto a calar-se, né? E pronto a ouvir. Mas às vezes quem discute muito, ele está sempre pronto a falar. Sabe aquela coisa assim, ó, a pessoa falou contra mim, então ela vai ter que escutar, eu vou provar para ela. Aí começa a discussão, onde não leva a nada, né, Tiago? Nada. Se o Tiago falar para mim agora assim, ó, se o Tiago falar assim para mim assim: pastor, você é careca. Irmãos, qual o problema? Eu me ofendi, agora eu vou escutar, mas ele me ofendeu, ele me chamou de careca, mas das duas, ou eu sou careca ou não sou. Se tiver cabelo aqui, ele tá mentindo, então deixa ele com a mentira dele. Como não tem, ele tá falando a verdade. Então, qual é o problema de eu ter que discutir com o Tiago, porque ele falou que eu sou careca? Certo? É o que eu sempre falo pro meu filho, de 11 anos. Se alguém falar assim pra você, ó, você é gordo. Aí meu filho, uma vez chamou ele de gordo, ele chorou até, né? Vai chorar por quê? Você tá gordo? Ou você tá magro? Aí ele falou, tô gordo. Então, alguém mentiu? Não, então você tem que se ofender com o que é verdade. Entendeu? Então, e as discussões, elas são tão, assim como diz assim, tão tolas por causa disso. Se a pessoa tá me falando a verdade, eu não posso falar nada. Se ela tá falando mentira, ela arrumou um problema, foi pra ela, né? Então, isso daí, irmão, discussão, mas isso aí não me leva, porque eu tô defendendo meus direitos. Defender direito é uma coisa totalmente contrária disso aí, irmão. Que quem defende direito não discute. Exato. Ele dialoga. Perfeito. Certo? Então, você vê que coisas aqui que são como a idolatria, que é uma coisa muito, né, uma coisa muito delicada, né, pesado, isso é uma coisa que é difícil, né? Mexe com coisas que pra gente não dá, né? A gente vê aqui falando sobre como chama? A bebedice, né? A bebedice que é uma coisa que traz vício, então é difícil. Mas tem coisas aqui que você vê que não é tão difícil assim, irmão. E a gente tem esse problema aí que a gente quer mostrar para os outros, que na verdade é isso. O problema do ser humano é orgulho. Nós somos orgulhosos. Sim. Então a gente tem que mostrar para o povo que nós somos melhores. Por isso, o problema das discussões, né, de todas essas coisas aí. Inclusive foi assim que a serpente tentou Eva: se você comer daquele fruto, você vai ser como Deus, você vai ser maior que Deus. Aí Eva, o orgulho entrou, quero ser maior que Deus. Aí caíram. O orgulho sempre precede a queda. Quando a gente sempre quer ser maior, melhor, ou como alguém ou alguma coisa, a gente acaba caindo. Porque não tem como, o orgulho precede a queda. O orgulho nunca vai terminar bem. Jesus não era nem um pouquinho orgulhoso, né? Ele era totalmente ao contrário. Porque ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que ele não... ao contrário, ele não quer mostrar que ele é maior, ele é. Porque se eu sou melhor, se eu sou maior, se eu sou mais, quem tem que ver isso é os outros, não eu. A partir do momento que eu quero mostrar para os outros que eu sou, acabo não sendo, porque alguma coisa vai atrapalhar no meio do caminho. Exato. Entendeu? Então, isso daí, a luta da carne contra do espírito. A luta da carne, às vezes, é mais fácil, porque é mais prazerosa, né? Sim. Qualquer um que falar sobre prostituição, você pode ser a mulher mais santa do mundo, mais recatada. Falou sobre prostituição, o final vai ser bom. Exato. Vai ser uma coisa prazerosa. Falar em vícios, quem já teve vício? Aquele vício, você falou você pensou o quê? Droga, cachaça?
Não tem só isso. Tem o vício do café também, né? Tem o vício do iFood também, né? Todas essas coisas são Vício de comprar, tem pessoa que só tem paz gastando na internet. Você não vê o celular parando. Shopee, Mercado Livre, não sei o que. As pessoas, se ela não comprar, ela não tem paz. Por quê? Porque ela tá viciada na compra. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás de uma moça que ela ia no shopping e ela comprava 6 pares de sapato. Entendeu? Ela comprava 6 pares, todos iguais, só mudava alguma coisinha assim. Um detalhe. E aí ela comprava. Aí mostra assim, ela tinha um quarto lotado de sapato. Lotado de sapato. E assim, ela tem sapato lá que ela não conseguia nem usar ainda. Ela nem usou ainda. Mas se ela fosse no shopping, passava lá, ela tinha que comprar mais sapato, porque é um vício assim que era incontrolável. Entendeu? O negócio era incontrolável. Então, isso é pecado. Aí você fala assim, mas por que pecado? Eu vou te dar um ponto. Nós estamos numa situação difícil hoje em dia. Se você vai no mercado comprar as coisas, está tudo caro. Sim. Aí, tudo bem, você pode ganhar bem. Você fala assim, mas eu ganho bem, para mim não está vendo falta. Mas e os outros? Que precisam? A Bíblia fala que a verdadeira religião é aquela que cuida dos necessitados. Então, isso, se você está gastando, às vezes você vai lá e compra, R$2.000 de sapato, que é os tênis, seja o que for, vai ficar lá numa prateleira. Você poderia, esse tênis que você pagou 600 pau neles, talvez você poderia ter ido até uma instituição e investir com cesta básica, entendeu? Pessoas que não, às vezes você conhece pessoas que a pessoa fala assim, puxa vida, eu não consigo, eu não tenho um leite para dar pro meu filho, e você, puxa, aí faz aquela carinha de dózinha, mas você não tem dó. Você não tem, porque se você gasta 600 pau em vários tênis, como a gente está falando nesse caso aí, que é uma coisa viciosa, então você gasta, aí aquela pessoa que está precisando, você fala, se eu tivesse, né? Se eu tivesse, eu vou te ajudar, mas não tem. Por que não tem? Por quê, né? Você já reparou o jogo do bicho? Por que é errado o jogo do bicho? Por que é errado jogatina? Justamente pelo vício. E o gasto excessivo do dinheiro. Desenfreado. Porque assim, às vezes você fala assim, poxa, mas eu vi uns irmãozinhos lá na igreja jogando snooker, mas não pode, porque, né, lá, não. Você não pode ir no bar porque você dá mau testemunho. E além do mau testemunho, que é pior ainda, é o dinheiro que você gasta que fica lá. Que aí quando você chega na sua casa, você vai pagar suas contas, cadê o dinheiro para pagar as contas? Porque você deixou lá na mesa de jogo. Você entendeu? Então o jogo ele só é errado por isso. Tem algum problema jogar um xadrez, jogar dama, jogar um... Não tem problema. Desde que você faça isso como uma brincadeira. E no local certo. Entendeu? Na sua casa, se tiver uma mesa de snooker na sua casa, chegou os irmãos, você vai brincar, não tem problema nenhum. É um passatempo. É como jogar bola, é a mesma coisa. Só que não pode assim, se eu for jogar bola apostando, aí é diferente. como esses bets da vida que tá aí, tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo esses bets aí. E as pessoas pensam, mas não tem nada a ver. Então, esse nada a ver é um grande problema. O que faz não herdarem o reino de Deus. Isso é o pior de tudo. Né? Sim. Porque todas essas falhas que nós estamos falando aqui, que existe, que é fruto da carne, certo? Que é fruto da carne, tira a gente do reino, você entendeu? Que além de eu deixar o que eu poderia ajudar, que eu poderia abençoar, tanta coisa que eu poderia fazer que seria para melhor, além de eu não fazer o para melhor, eu ainda perco o reino dos céus. E isso daí já é visível desde já. Exato. Olhando para o que nós estudamos, se você quiser aqui no nosso, você que não é inscrito, se inscreva. Se inscreva, né? Porque aí você entra no nosso grupo aqui, o Cristão Caminho, você entra lá, tem um estudo lá que está falando sobre reino de Deus. Aí você vai entender que a gente perde o reino de Deus desde aqui, irmãos. Entendeu? Eu sempre falava assim, quando a gente morre, a gente já tem uma prévia, né? Do que vai ser. De onde vai. Quando eu morrer, que eu abrir os olhos, eu já vou saber se eu vou para a eternidade para ficar com Deus, se eu estiver lá no paraíso, ou se eu vou para a eternidade do lago de fogo ardente, se eu estiver no inferno, sendo atormentado já. Então isso é uma prévia. Mas, se você pensar bem, a prévia já é agora. A gente já sabe. Já é agora. Já sabe. Você olha para mim, vê os meus frutos, que é você que vê, né? Sim. Que geralmente quer ver os frutos. O fruto, ele está aparente por mão. Isso. Aí o Thiago vê que eu sou um cara que eu trato mal minha esposa, que eu não trabalho, sabe? Porque esse negócio de não trabalhar também, irmãos,
ficar em casa Não é deitado. certo. Sabe aquela coisa, a mulher vai trabalhar? Não foi assim que Deus criou Adão e Eva, não. Adão trabalhou e Eva que, sabe? Então assim, você que fica só em casa deitado lá esperando a mulher, isso daí, desculpe a palavra forte, mas isso daí a gente vê lá com os gigolores. O gigolor fica em casa e as mulheres vão ganhar dinheiro para eles. Então assim, tudo isso daí é errado, irmão. Você tem que ir trabalhar. A não ser se existe uma coisa de força maior, que não tem problema nenhum a mulher trabalhar, que também não vou ser machista, né? Sim. As pessoas também têm o machismo, né? Não, minha mulher não vai trabalhar, que só eu trabalho. Não vamos ser tolo, não. A mulher pode trabalhar dentro de uma dificuldade da gente e tal, mas se eu tô cheio de saúde, a mulher tem os filhos para cuidar, por quê? Porque esses aí nem lavam, só lavam, né? Exato, nem um pouco. Não faz nenhum nem outro. A mulher faz a parte dela em casa, tem que lavar a louça, cuidar das crianças também. E tem que fazer a parte do homem. Então, tudo isso daí, irmão, está mostrando que você não está no reino de Deus. Exato. Entendeu? Tudo isso está mostrando. Então, isso já é uma prévia. Então, aqui na terra é bênção, porque quando eu entendo que não está batendo com a palavra, então o que acontece? Eu corrijo, eu vou atrás do prejuízo, né, irmão? Enquanto dá tempo. Dá tempo. Aí corre enquanto dá tempo. Você vê lá no fruto da justificação que a gente estudou em Romanos 5, enquanto há vida, há esperança. Exato. Então, enquanto dá a vida, há esperança. Depois que fechou o zoinho aqui e abriu lá, aí não tem mais esperança nenhuma. Aí já fechou, bateu o martelo. Aí talvez você fale, e se no último segundo eu me arrepender igual o ladrão da cruz? Não existem muitos ladrões da cruz. Aquilo foi uma coisa eventual e aconteceu com uma pessoa. Eu não sou igual o pastor Marcos, eu não sou igual ninguém, eu sou o Tiago. E somente Deus vai julgar o Tiago. Agora, se eu me basear na esperança, eu vou ser igual aquele irmão da cruz, no último segundo. Deus não vai olhar para mim da mesma forma que olhou para ele, porque Deus é extremamente individual. A palavra de Deus diz que os fios dos meus cabelos são contados. Meu DNA é diferente, como é que fala? Meu negócio, polegada, né? Isso, meu polegar é diferente, não existe nenhum igual. Cada pessoa tem a sua identidade e com cada um Deus trata de forma diferente. Todavia, a gente tem que tomar cuidado para não virar aquele crente julgador. Não existe ministério de julgador na Bíblia, nem de polícia. Crente e polícia, você já viu? Aquele crente que quer sair prendendo todo mundo, julgando todo mundo. Você está certo, você está errado, você vai para o céu, você vai para o inferno. A gente não é o juiz é Deus. Então a gente cabe julgar. A única pessoa que podemos julgar a nós mesmos, consertar a nós mesmos e fazer o melhor para nós irmos para o lugar correto. E a gente pode orar assim pelo irmão, mas nunca apontar o dedo, nunca querer ser maior que ele. Deixar o orgulho imperar em nosso coração. E esse o ladrão da cruz, uma coisa que a gente fala assim mas a pessoa tal lá não aconteceu, ela tá até agora, mas se não vê lá o ladrão da cruz, então aquilo ali foi graça que Deus colocou sobre a vida do ladrão da cruz. Sim. Agora, quando a gente está fazendo a coisa já intencionalmente, sabe? É outra coisa. A minha intenção acaba comigo, irmão. Se eu faço com a intenção de, de como o ladrão da cruz teve essa sorte, então também eu vou ter, porque Deus é bom. Pronto. Deus não é vai bom. ter. Se um dia você pensou assim, irmão, esquece. Se arrependa, peça perdão, começa tudo de novo. Você deu uma escorregada feia, entendeu? A nossa intenção nos leva aonde nós temos que ir, entendeu? Então seja sempre uma pessoa que tem uma intenção boa, amorosa, que isso daí vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. É o que a gente está falando aqui. Virtudes do Espírito Santo que exala em nós. Sim, exatamente. E a respeito de uma obra da carne aqui, idolatria. Tem uma passagem lá em Gênesis onde Moisés e posteriormente Êxodo, Moisés ele é levantado por Deus para liderar o povo da saída do Egito. Ele vai para o monte falar com Deus e o povo abaixo do monte pensa, Moisés está demorando muito, vamos fazer um bezerro de ouro. Aí eles olharam para aquele bezerro, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Cometeram idolatria. A gente até julga, nossa, que coisa horrível eles fizeram. Eu não faço isso nunca na minha vida.
E muitas vezes a gente, sei lá, por um acaso da vida a gente fica enfermo, a gente vai, por exemplo, tá num hospital, a gente pega um remédio, aí faz efeito, né? E a gente pega o remédio, esse é o remédio que salvou minha vida, esse me curou. Então a gente tá idolatrando o remédio, ou em outro contexto a gente pode idolatrar pessoas, coisas, como se fosse aquela coisa que te salvou, aquela coisa que merece adoração, e tudo isso é idolatria. Então a gente pode adorar o nosso esposo, o nosso cônjuge, o nosso esposo, o nosso filho. Nós podemos cair em idolatria com diversas coisas. Idolatria é o quê? Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Justamente. A respeito de feitiçaria, existe um versículo na Bíblia que diz que o espírito de rebeldia se assemelha ao pecado de feitiçaria. Rebeldia é não sujeitar pai e mãe, autoridade, não respeitar pastores, pessoas que Deus coloca em sua vida para te liderar. Isso é rebeldia e é um pecado muito mais comum do que você imagina hoje em dia. Bebedices e glutonaria. Aí você pensa, eu não bebo bebida alcoólica porque eu sou crente. Mas a gente bebe coca sem parar. A gente bebe muito. Se não tiver um refrizinho no almoço, já é um problema. Então é bebedice do mesmo jeito. Glutonaria, é comer demais. Nossa, eu não como muito, mas quando eu compro aquela pizza é 16 pedaços. Eu já vi uns irmãos que falam assim: crente não bebe, mas come. Aí entra na glutonaria, entra na obra da carne. E tudo isso impede que o reino de Deus se manifeste na sua vida. E assim, ó, coisa que eu duvido. Eu, tô falando praticamente duvido. Mas se você tem fome para comer uma pizza inteira, beleza. Se você tem fome para comer uma inteira. Mas o problema é que quem come uma pizza geralmente come pensando assim, amanhã eu não vou ter mais, né? Exato. Aí eu vou comer tudo hoje, porque amanhã eu não vou ter. Entendeu? Então, ou eu estou aproveitando essa oportunidade, amanhã eu posso ter até, eu aproveito de amanhã. Mas, assim, a pessoa pensa em coisas assim, como se, voltando lá no maná, quando Deus dá o maná, ele fala assim, você vai pegar a quantidade que vocês podem comer hoje. Então, assim, aquele que pegava a mais, apodrecia. Aí Deus apodrecia aquele maná. Por quê? Porque ele estava tirando de alguém. Alguém que talvez estivesse com fome, apesar que Deus dava em abastância lá, mas fica pra gente a lição. Porque é isso, a gente, às vezes, você tá lá morando vizinho com alguém, compra uma pizza e você come ela todinha. E seu vizinho, às vezes, está lá orando, Deus, manda alimento pro meu lar. Manda alimento que a gente não tem nada aqui para comer. E a pessoa comendo, porque a gente sabe muito bem, cara, se você comer 2, 3 pedaços de pizza, tá bom, você já alimentou, né? Você já tá satisfeito. Sim. Se depois de 4 horas você sentir fome de novo, aí você come de novo, que seja, Exato. mas naquele momento não tem necessidade de comer. Não tem como. Não precisa, você entendeu? Então assim, às vezes o irmão lá tá com muita fome, você poderia estar comendo aqui, de repente Deus te mover, porque você vai falar assim, mas como que eu vou saber? Porque o Espírito Santo de Deus nos move. Então, ele pode te mover a levar esse pedaço para alguém. Exato. Eu vou até dar um exemplo meio rápido aqui. Eu estava na minha mãe domingo, sábado ou domingo, eu fiquei sábado com minha mãe. Num desses dias minha mãe fez o alimento lá, ela fez almoço pra gente, sobrou um pouco de carne. Aí ela falou assim, eu não vou deixar essa carne, senão eu vou jogar fora, não consigo comer. Aí ela falou assim, eu vou até ali. Ela foi até o vizinho comer. O vizinho veio e fez uma festa tão grande porque ele estava precisando. E isso é Deus nos mover para que as pessoas possam ter suas providências. Entendeu? Isso é prosperar. Muitas bênçãos que Deus dá para você não é só para você usufruir, irmão. Justamente. Deus te dá alguma bênção, alguma condição a mais, alguma carne a mais, justamente para você ser abençoado e poder abençoar outras pessoas, no nome dele. É por isso, irmão, que tem pessoa que ganha 10 mil e tem pessoa que é assalariado. Sim. Aquele que ganha 10 mil, Deus está sobejando, no caso, para que ele possa abençoar pessoas. Entendeu? Por isso que o dízimo, as pessoas caem de pau no dízimo. O dízimo não é errado, errado é o que o pessoal, a atitude que o pessoal tem em relação ao dízimo. Mas o dízimo é certo. Deus fala assim, ó, você ganha
X você vai dar o quê? 10%. Então todo mundo dá o dízimo na mesma proporção. Sim. 10%. Então você que ganha 10 mil é porque você vai abençoar mais pessoas com os 10 mil que você ganha. R$1.000 é dízimo. Você entendeu, irmão? Então assim, você consegue viver melhor, mas para não você ser o melhor. É para você poder ajudar as pessoas, irmão. Simplesmente é isso. Entendeu? Se a gente estudar um pouco mais sobre as leis que tinha lá no Antigo Testamento, geralmente Deus estava pensando naqueles que eram necessitados. Aí você vai estudar Tiago, que é um dos últimos livros da Bíblia, Deus está pensando nos necessitados. Exato. Você entendeu, irmão? Então assim, e os necessitados, que a pessoa pode falar assim, então por que tem necessitado? Então por que Deus já não dá direto? Não, porque é assim que a gente aprende a ser fraterno. Exato. Se não tiver necessitado, ninguém vai ser solidário aos outros, né? Se não existisse o mal, não existiria o bem. Como não tem como a gente fazer o bem sem ter alguém precisando, alguém passando pelo mal. Justamente. Então, quando as pessoas precisam, é para que você aprenda a ajudar a pessoa. Que aí está dentro do Evangelho de Cristo. Jesus estava lá no céu, ele precisava vir na terra, irmão? Não. Mas como houve todo esse erro na terra, então ele veio aqui para ajudar os necessitados, que somos nós. Sim. Nós somos necessitados. Nós que pecamos, e ele veio para nos dar condição de poder voltar de onde a gente deveria estar. Então é isso. Ele fez isso só porque aqui embaixo está um caos. Então quando tem alguém precisando, se eu posso, eu vou ajudar, e isso vai ser lindo aos olhos de Deus. Entendeu? Às vezes a pessoa quer o quê? Ela quer pregar para 10 mil pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou pregador de estádio, sabe? Não se iluda com essas coisas, não se iluda, fique em paz com esses negócios, que às vezes você que é um pregador para 10 mil pessoas, às vezes ninguém nem alcança pessoas, porque o que elas precisa é o que a gente faça, o quê? Que a gente pratique a bondade com elas. Exatamente. Entendeu? E o que está aqui nesses 9 virtudes do fruto do Espírito Santo é o que nós temos que praticar. Se eu nunca pregar no altar da minha igreja, não tem problema nenhum. Se eu tenho uma voz bonita, mas eu não vou cantar lá no coral da igreja, não tem problema nenhum. Porque ali são coisas que é chamativas, entendeu? Nós temos o culto, a celebração, sabe? A celebração que nós temos aqui, que a gente faz ali em pública, é para que as pessoas vejam e Deus trabalha sobre a vida delas. Elas são chamadas através de um louvor bonito, através de uma coisa bonita que faz lá, entendeu? Que nem você estava falando que vai ter o teatro lá, né? Sim. Sábado agora. Então isso daí chama as pessoas, aí Deus começa agora a pegar essas virtudes nas pessoas que estão na igreja e começa a operar para que as pessoas possam afirmar na igreja. Perfeito. Perfeito. Tem pessoa que se alimenta do seu fruto, irmão. Tem pessoa sedento. Tem pessoa que está com muita fome. Aí o diabo, ele apresenta um fruto horrível para as pessoas no mundo. As pessoas se alimentam de mentira, elas só recebem roubo, várias coisas horríveis. Fruto da carne. Isso, exatamente. E vem para a igreja, muitas vezes a gente espera receber um alimento, as pessoas nem sabem, mas elas estão sedentas por um alimento celestial. Elas chegam lá e muitas vezes não encontram um fruto do Espírito. Por quê? Porque muitos pensam, fruto é pregar, fruto é fazer alguma coisa, fruto é outra coisa. Mas o fruto é isso aqui, são os 9 gomos. Vamos falar um pouquinho dos frutos, pastor? Do fruto? Deixa eu só deixar um detalhe sobre uma pessoa que uma vez falou para mim assim, que sobre a gente trabalhar na rua, né? E a pessoa fala assim, desanima, porque eles não se convertem. Mas sabe que eles estão lá, irmãos? Que existem as pessoas que estão na condição de rua. Por quê? Porque para que nós, igrejas, possamos ir lá exercer a prática do bem, entendeu? Deixar, sabe? Porque assim, você levar a gente quando leva uma marmita na rua, parece que a gente acabou com o problema deles. Não acabou, irmãos. Acabou, de jeito nenhum. É um pedaço, é um tempo, um momento ali muito rápido que você deu, mas também não resolve, não. Então, mas a prática do bem, isso daí pode trabalhar na vida das pessoas. Isso. Praticando o bem, as pessoas podem falar assim, puxa vida, se animar, porque isso daí contagia, irmãos. Se você pratica o mal, sabe? Você pratica o mal, as pessoas vão querer desejar o mal também, praticar esse mal. Porque esse mal, às vezes, que você está falando, é o seguinte, se você começa com pornografia é um mal terrível.
Então, assim, se tem um menino, ele é adolescente, ele não está acostumado com isso, mas ele começa a entrar numa turma de pessoas que praticam pornografia, ele vai ficar viciado. Uau. E amanhã depois ele pode até estuprar a tua filha lá e a gente vai falar que só ele é culpado, mas não é só que tem culpa não, que alguém levou ele para isso daí, entendeu? Então é o seguinte, praticar o mal influencia e praticar o bem também. Então assim, a gente não consegue resolver a vida das pessoas. Eu vi que o Neymar lá jogou milhões lá para dentro lá para poder fazer o trabalho lá do Rio Grande do Sul. Mas mesmo ele colocando milhões, investindo milhões, não resolveu, cara. Não vai resolver. Não vai. Entendeu? Então, por mais que você fale assim, ó, se você deu 1 milhão, se você deu uma cesta básica, irmão, a proporção é a mesma. O que vai ajudar aí é a sua atitude de bondade. É isso que vai resolver Verdade. tudo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não